Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no terceiro dia de aula de Geografia Bíblica 2, é o último bloco. No meu primeiro bloco, lembrando que as nossas aulas estão sendo gravadas, eu falei sobre o vulcão no Brasil. No intervalo, a Beatriz disse o que mesmo, Beatriz? Tomara que continue inativo. Continue inativo. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, ó, aqui, ó, vulcão adormecido no nosso país. Ó, só para vocês não ficarem preocupados, ó, tá aqui, ó. O vulcão Amazonas é um gigante adormecido de 1,9 bilhão de anos. Encontra na região de Uatumã, no Pará, né? Este vulcão, que chegou a ter um cone de 400 metros de altura, foi descoberto apenas em 2002, irmãos, e é considerado o mais antigo do mundo. Agora eu digo para vocês, né? Olha que interessante. Por isso que na nossa primeira aula lemos Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as que ele quis revelar pertencem a nós. Quem diria, né? É claro que aqueles que são estudiosos da geografia sabem que no nosso país há vários outros vulcões adormecidos. Nosso país tem vários outros, mas esse, para nossa surpresa, é esse vulcão, né? E assim que foi, vamos dizer assim, aqui, ó, deixa eu pegar esse artigo aqui da Wikipédia. Eu não gosto muito de pegar, né, artigos da Wikipédia, mas deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha que interessante. Está localizado, né? E aqui ele tem um diâmetro de aproximadamente 22 quilômetros. Durante a sua erupção, seu cone chegou a ter 400 metros de altura. Então, fica aqui, né, no Amazonas, tá bom? Depois pesquisem, tá? É muito interessante. E é claro, irmão, só pode ser descoberto isso por causa das satélites, tecnologias e etc e tal, né? Graças a Deus. Por isso que, como eu concluí a nossa aula no segundo bloco, falando sobre que que a pedagogia ela passou por duas grandes transformações mundiais e estamos na terceira transformação. A primeira, né, como disse Antônio Novoa, uma palestra aqui no Instituto Federal de Suzano, né, sobre pedagogia, foi na descoberta da escrita, que foram aqui com os povos mesopotâmicos, em especial os sumérios, depois com a descoberta da imprensa com Gutenberg, e agora no momento de tecnologia, meus irmãos, isso é maravilhoso. E o Tomé, inclusive, há pouco, né, Tomé disse que foi descoberto, inclusive, alguns zigurates na Amazônia. Pesquisem, irmãos, muita coisa tem na Amazônia que não chega ao conhecimento do povo. Meus irmãos, a Amazônia ela é riquíssima em todos os sentidos, né? Pesquisem mais sobre isso. Por que não se tem expedições arqueológicas para os zigurates encontrados aqui na Amazônia? Interessante, né? Tem muita coisa, meus irmãos, tá bom? Então, mas vamos voltar para a aula, né? Fica tranquila, Beatriz. A gente tem outras coisas para se preocupar, né? Ai, ai. Então, agora, meus irmãos, vamos agora falar um pouco sobre o povo assírio, né? Um dos povos, né? A gente já falou sobre os sumérios, falamos um pouco sobre os acadianos, tocamos no assunto dos amoritas, vamos falar um pouco sobre os assírios. E por que vamos falar sobre eles, irmãos? Porque dentro dos povos da Mesopotâmia, os assírios, eles foram os mais expansionistas, os que mais expandiram ali em conquistas territoriais. Lembrando que desses povos mesopotâmicos, os sumérios, eles foram cidades-estados, liderados pelos pateses. Já os outros povos da Suméria, eles se tornaram império. Então, os acadianos foi império, todos eles eram cidades-estados teocráticos e agora impérios teocráticos. Os amoritas também se tornaram império, que é o primeiro imperador, inclusive, Hammurabi. Os assírios foi o maior império também, só que eles foram territoriais, né? Chegando a uma expansão muito grande. E os caldeus, que também
depois se torna o Império Neobabilônico, que ali vem a figura de Nabucodonosor, né? Então, só para a gente relembrar um pouco aqui, essa questão territorial, deixa eu até pegar aqui uma foto para vocês, para a gente ir agora. Abram o livro de vocês na Assíria, o meu livro é na página 57, mas o livro de vocês está um pouquinho diferente, né? Então, peguem aí a parte da Assíria, tá? Deve estar aqui no capítulo seguinte, outras regiões e 344. próximas. 344, Fia? Uhum. Isso, obrigado. Eu queria falar um pouco sobre Arã, mas vamos direto para a Síria, tá? Depois, conforme for, eu volto, meus irmãos. E agora eu quero falar um pouco sobre a Síria. Aqui eu estou na página 57 do meu livro Texto em Papel, né? Mas, como eu estava dizendo há pouco, deixa eu só pegar aqui uma foto para vocês lembrarem de como foi a expansão no caso, do Império chamado Assírio, né? Deixa eu mostrar essa foto para vocês aqui. Esse daqui é o Império Assírio. Deixa eu compartilhar. Aqui. Só para lembrar um pouco, meus irmãos, ó. O Império Assírio, né? Essa foto representa muito bem a expansão deles, né? Tamanho, a gente está falando aqui um tamanho enorme, né? Deixa eu até pegar aqui a ajuda do Google Maps aqui. Eu vou até ilustrar essa foto com vocês, para vocês entenderem melhor aqui pelo nosso Google, pelo material que o Tomé me presenteou. Olha só. Quando a gente pega aqui, a gente tem uma visão panorâmica sobre o globo, né? Olha só que legal. Império Assírio. Vamos lá para o Império Assírio. E a gente clica aqui. Olha só, a gente tem uma noção no globo, como ele foi grande, né? Então, esse daqui foi o Império Assírio 721, e aí depois o Império Assírio aproximadamente em 650 antes de Cristo, tá bom? Olha só como ele se tornou grande, né? Gigante, né? O domínio dele, tá bom? Tudo bem? Então vamos, né? Mas aqui, irmãos, eu estou falando 650 antes de Cristo, 721, com Tiglat-Pileser, que foi o grande líder expansionista, mas só para a gente tem que lembrar que aqui, vamos tirar deixa eu dar só tirar aqui, nós temos que lembrar que as civilizações mesopotâmicas, né, que habitavam aqui nessa região entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né, o que acontece é que eles, e principalmente a Assíria, ela já existia aqui antes dessas expansões, ou seja, eles eram grandes povos, tá bom? A gente não pode esquecer disso, tá? Porque a gente pensa só nessa conquista agora, mas a Assíria aqui já era muito forte durante muitas gerações, tá bom? Então, no livro-texto, vamos ler aqui somente o começo, né? Leia para nós, Beatriz, a primeira estrofe, o primeiro parágrafo, logo que fala a Síria. Irmãos, nunca confundam o país Síria, que fica a norte de Israel, com, né, o Império Assírio, tá? São coisas distintas, tá bom? Então vamos lá. Pode ler para nós o livro-texto, Beatriz, por gentileza? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui, mas se você quiser, já pode ir lendo, tá, Fê? Assíria. A Mesopotâmia foi habitada ao sul pelos sumérios e ao norte pelos acádios. Séculos mais tarde, o norte foi ocupado pelos assírios
e o sul pelos caldeus ou babilônios. Não vamos aqui tratar de assírios e babilônicos. Se fizéssemos isso, teríamos um livro de história muito volumoso. Então, dá uma pausa aqui, só um detalhe, né? Então, o pastor Enéas, ele vai falar, né, essa informação é importante, né? Séculos mais tarde, né, então, foi habitada pelos sumérios e ao norte pelos acádios. Então, são duas informações importantes para a gente esquecer. Séculos mais tarde, o norte foi ocupado pelos assírios e o sul pelos caldeus ou babilônicos. Então, sim, como eu disse para vocês, essa região da Mesopotâmia teve várias trocas, né? Lembrando que o próprio Império Sumério, ele deixa de existir, deixa de ser citado, que curioso, irmãos, uma informação muito curiosa. Não se tem linhagens dos sumerianos, propriamente dito, excetuando de Abraão, mas assim, na história, né? Por exemplo, a gente tem egípcios, uma linhagem de egípcios. Eu estive fazendo uma pesquisa, posso, salvo engano, se foi uma informação errada, mas essas dinastias dos sumerianos, logo depois que eles foram conquistados, né? E vem ali o primeiro império com Sargão I dos Acádios, dá para ver que eles foram subjugados e os acadianos dominam e aprimoram, inclusive, a língua, e a história dos sumérios é quase que apagada, ou pelo menos, ela é incorporada totalmente pelos acadianos, e depois pelos amoritas. Então, é interessante isso na história, porque algumas linhagens se perpetuam, né? Como é os chineses, como são os próprios povo afegão. Então, assim, tem muita coisa que a gente, quem sabe um dia, né, até com a questão do mapeamento genético, essa questão da biogenética, a gente descobre alguma coisa sobre isso, né? Ou quem sabe, então, assim, muitas coisas ficam, a gente não tem uma resposta, né? Tá bom? Então, agora, voltando, desculpa, Beatriz, não é só ler mais um pouco aqui para nós? Pode continuar, por favor. Continuado o nosso propósito? Pode ler do não, por gentileza. Não vamos aqui tratar de assírios e babilônicos. Se fizéssemos isso, teríamos um livro de história muito volumoso. Nosso propósito é conhecer a geografia da Mesopotâmia, suas sucessivas ocupações, assim como as condições gerais desse povo, para interpretarmos mais corretamente a palavra de Deus. Joia. Aqui, meus irmãos, nessa gravura, né? Olha só que interessante. É uma gravura muito interessante sobre a cultura dos assírios. Percebam que é um detalhe, mas é um detalhe muito, mas muito curioso, né, sobre essa época deles, né? Temos bastante peças dos assírios, sim. Temos bastantes artefatos, sim, arqueológicos. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, aqui também uma outra foto, né? Deixa eu ver essa daqui, da Síria, mas pode ver que seria um pouco mais recente, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui, esse artefato religioso, né? É uma relíquia arqueológica muito grande, né? Aqui também, no livro-texto, há esse desenho mais simples, tá bom? Então, agora vamos dar uma pulada aqui, a geografia, né? Vamos pular um pouquinho para frente aqui, para a gente estar concluindo. Aqui, o nome. Essa daqui é legal, o nome. Vamos ler aqui o nome. Dê para nós, irmã, por que a Síria, né? Por favor. O hebraico grafa Assur, Eres, Assur. O grego Assour ou Assour. O latim Assíria, Assur. Assur é o nome da cidade. Nos tempos áureos desse povo, Assur designa o reino todo. A Enciclopédia de la Bíblia diz que não
Diz não existir um nome para o país da Síria, a não ser o de Subartu. Na tradição babilônica, Subartu designa a região entre o Tigre e os Montes Zagros, incluindo geograficamente a Assíria. Devemos distinguir entre Assur, cidade, e Assíria, país. No Antigo Testamento, Assur se refere à cidade e também ao país, e algumas vezes até ao império. Isso até mesmo nos profetas. Desculpa, eu acabei te interrompendo. Aquele desenho que eu tinha passado há pouco para vocês, aquele desenho, na realidade, ele é Assur, né? Mais uma vez, ó, é o deus dos assírios, tá bom? Então, é bem interessante, né? Então, voltando aqui, né? Deixa eu só voltar aqui. Só vamos ler mais esse parágrafo e a gente vai parar aqui, tá bom? A geografia, irmã, por favor. Inclusive esse nome Assíria é por causa de Assur, tá? Alguns vão falar, né, como diz aqui no latim, né? Então foi o nome dado por causa de Assur. Então, leia para nós a geografia, só mais esse parágrafo, irmã. O Assur, né, essa figura que eu acabei de mostrar, irmãos, é o deus mais importante para eles. Lembrando que eles eram politeístas, tá? Mas com uma ênfase em especial ao Assur, tá? Joia? Pode ler para nós. Geografia. Ao princípio, Assur não passava de uma nesga de terra, perdida entre povos circundantes no norte da Mesopotâmia, mas para o oriente, isso é, próximo ao rio Tigre. Territorialmente, a Assíria não teve fronteiras definidas. Seus limites flutuavam ao sabor de suas vitórias e derrotas. Nos dias de esplendor, a Assíria ocupou uma área que ia do norte da atual Bagdá até as imediações dos lagos Van e Urmia, na linha leste-oeste, e a dos Montes Zagros até o vale do rio Abur. Por sua posição geográfica e pela fertilidade do seu solo, a Síria estava sujeita à invasão frequentemente de nômades e montanheses do norte e do nordeste. Continua? Por favor. A cidade de Assur floresceu à margem direita do grande rio Tigre, que no hebraico é Idekel, em Gênesis 2:14. No sumeriano é Idigna, no persa antigo Tigra e no grego Tigres. Foi fundada no alvorecer do terceiro milênio a.C. Sua capital foi transferida para Nínive, à esquerda do Tigre, defronte da atual Mossul. Depois foi para Calhu, a Cala de Gênesis 10:11. E hoje é Nimrod, 40 quilômetros mais ao sul, passando a Khorsabá, Endur, Sharukin, a mais ou menos 24 quilômetros de Mossul. Retornou por fim a Nínive, que foi coberta de glória pelas vitórias retumbantes de seus reis e generais. Joia. Vocês entendem porque eu peço para vocês lerem, né, Beatriz? Porque esses nomes aqui, só por Deus, né, filha? Ai, ai, ai. Né? Uns nomes diferentes. Então, fiquem tranquilos com a pronúncia, tá, irmãos? Até mesmo eu me perco um pouco. Só para a gente encerrar agora, irmãos, a gente vai continuar a partir daqui na próxima aula, mas olha só a história. A história da Síria segue uma trajetória que começa em 5000 a.C. e vai até 614 depois de Cristo. E aí, tem coisa encoberta aí ou não? Vocês entendem, irmãos? A gente está traçando uma linha de 4.400 anos de história, partindo do pressuposto que o dilúvio foi em algum momento no meio dessa história,
dois tipos de pessoas habitaram esse tipo de lugar. Partindo do pressuposto, admitando que o dilúvio seja ou regional ou mundial, que eu acredito que foi mundial, mas quanta história a gente tem, né? Então a gente é só uma gota na história desse oceano da vida, e a gente vai pedindo a misericórdia para aprender um pouquinho mais cada momento, né? Só ler mais um pedacinho aqui, né? Em Assur, Nínive e Cala desenterraram-se cerâmicas dos períodos de Hassuna, Samara, Relaf e Ubaid, 5.000 a 3.500 anos antes de Cristo. De acordo com Gênesis 10, do 10 ao 12, Assur deu origem a Nínive, Cala, Rehobote e Ir, fundadores por imigrantes babilônicos. A origem dos assírios é ainda assunto debatido, mas está fora de toda a dúvida de que os sumérios estiveram presentes em Assur desde 2.900 a.C. e influenciaram a língua e a cultura dos assírios. A Assíria, que ficava ao norte da Mesopotâmia, é conhecida também como Acade. Sargão, no ano de 2350 a.C., foi um dos primeiros reis de Acade. Estabeleceu-se a nova capital em Nínive. A inscrição alusiva ao fato que foi encontrado em Amar-Suen, em Ur, data de 2040, após a queda de Ur pelos amorreus. Olha lá, após a queda de Ur pelos amorreus, lembra que eu falei dos amorritas? Acade conquistou sua independência. O primeiro rei desse período foi Sansão Haddad, em 1813 e 1781. E aí segue, né? Ó, os filhos deste monarca reinaram em Mari até ser capturado por Hammurabi da Babilônia, com influência antecedente de mitâmeos, os hurrianos, no Eufrates Superior. O progresso assírio declina, com a entronização de Assur-uaulit em 1365 a 1330. A Assíria começou a ascender novamente, a Assíria começou a ascender novamente, recuperou a sua grandeza. E aqui, meus irmãos, só para dar uma síntese rapidinho aqui para vocês, né? Para a gente concluir esse assunto da Síria, a Síria ela é dividida em pelo menos 3 períodos. O Império Assírio Antigo, que data por volta de 2600 a 2025 a.C. A Síria, que seria médio, a Síria média, que é por volta de 1363 a 912, e o novo Império Assírio, que é, como o pastor Enéas data aqui, 932 a 612 a.C., ou chamado também de Império Tardio. Alguns historiadores e arqueólogos colocam uma outra data para esse novo império, o Império Tardio, que é 911 a 612. Então, assim, você vê, irmãos, são 4.500 anos de história, sendo que o apogeu deles se dá ali por volta do ano 2600, né? Então, tem o Império Antigo, o Império Médio e o chamado Novo Império, o Império Tardio. Então, assim, também tem muitas descobertas arqueológicas. Eu quero mostrar aqui algumas descobertas lindas, né? Que são descobertas magníficas, que até hoje são suntuosas, que eram colocadas nas portas das cidades. Isso tudo só mostra, né, a veracidade da Bíblia, que o profeta Rabugento foi lá pregar, né? Nos períodos, em algum desses, possivelmente ele foi pregar no chamado Novo Império, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Então, assim, terminamos, né, mais uma aula, né? São tantas histórias, a gente não vai conseguir falar de todas, por isso que eu dou o material para vocês se aprofundarem. Se algum desses temas chamarem a atenção de vocês, mergulhem neles, tá bom? Eu queria ter falado um pouco dos hititas, dos fenícios. Vamos ver se vai dar tempo. Senão, a gente vai passando aqui, tá bom?
Beleza, minhas irmãs? Então, Beleza. bom final de semana aí para vocês, né? E que o Senhor continue cuidando de todos nós, tá bom? Alguma pergunta, dúvida? Todas as dúvidas, né? Todas as perguntas. Muitas descobertas. Vamos deixar para os arqueólogos e a gente aprende com eles, né? É bem isso. Isso aí. Peguem firme na leitura do texto, façam essa lição de casa. Quando alguma coisa chamar a atenção de vocês, botam no Google, vão nos museus, veem as descobertas, né? Como eu disse, citando Antônio Novoa, a gente está numa revolução. Que Deus potencialize isso entre nós, como igreja, e nas pessoas, né? E esse tipo de por isso que eu gravo, irmãos, né? Supondo que lá no Amazonas alguém com a internet possa pegar essas aulas, né? A gente vai ficar tão feliz, né? Uma pessoa por satélite, entendeu? É um momento novo, e que Deus nos use como ministros na Terra. Amém? Deus abençoe. Amém. Fiquem com Amém. Deus. Deus abençoe. Amém. Deus Deus, abençoe. bom final de semana. Bom final. Descanso. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau.